Muitas vezes não percebemos, mas temos contato direto com algum tipo de poluição todos os dias. A gente vai se acostumando e acaba não notando os ruídos do trânsito, o ar mais pesado ou até mesmo a qualidade da água que chega em nossa casa. Mas os reflexos dessas variantes prejudicam diretamente a saúde de quem está exposto a essas condições. O saneamento básico é definido como uma condição que preserva e que melhora a qualidade da vida da população pelas Nações Unidas. Quase 100 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto. Quem sofre com a falta desse bem tão essencial é justamente quem, muitas vezes, não tem para onde ir e acaba sentindo na pele e até mesmo dentro de casa os reflexos dessa dura realidade. É horrível quando está muito sol, muito poluído, cheira mal, tem rato, o rato vai para as casas. É terrível, né? Fora os, como é que fala aquela, dengue, né? Que tá o esgoto ali, ó, parado, deve estar cheio de dengue. Mau cheiro também? Mau cheiro terrível. Quando tá muito sol, que não chove, você não aguenta ficar na casa. O rio era limpo, que tinha até areia, que nem da praia, branquinha, a gente brincava. Tinha aquela argila. O rio aqui, ó, numa parte, era argila. A gente pegava, fazia sofazinho, armarinho, que na época da gente a gente não poderia ter brinquedo, né? Que os pais não podiam comprar. Aí a gente brincava debaixo da ponte, fazia comidinha, fogãozinho. Agora, hoje em dia, a gente não pode fazer isso. A senhora acredita que no futuro a senhora vai voltar a ver o rio como ele era antes? A gente espera isso, né? Vamos ver, né? Porque começa, para. Se fazer isso, a gente vai ficar muito feliz. O rio que corta o bairro Vila Tiradentes, em São Paulo, tem um rastro de poluição. Não é difícil ver uma série de materiais descartados incorretamente neste córrego. O seu Antônio mora nessa casa bem em frente ao córrego há mais de 30 anos. O mau cheiro causado pelo esgoto sem tratamento é sentido com mais intensidade nesta época do ano, de seca. Mas esse é apenas um dos problemas causados por esse rio. Aqui eu já peguei cobra, já peguei aranhas. Eu saio muito com meu cachorro, né? Então, de vez em quando a gente vê realmente. O principal aqui são ratos, porque o pessoal não tem um controle sobre o que eles jogam fora. Então, os ratos, eles proliferam, né? Eu bebo dessa água, eu não tenho filtro em casa. Eu bebo água da Sabesp. Então, ou seja, e essa água que vem da Sabesp, para a gente beber, é a mesma água que sai daqui. Água podre, nome incomum para um córrego, mas essa é a realidade desse rio na zona oeste da capital paulista. Os moradores aqui dessa região convivem diariamente há muitos anos com problemas desse rio, que teve em 2017 a sua água considerada de pior qualidade dentre todos os rios da cidade de São Paulo. Mas para mudar a situação, para mudar o futuro dessa comunidade, dessa região, é preciso unir esforços do poder público e também dos próprios moradores. O César mora na Vila Tiradentes e é ativista ambiental pela ONG SOS Mata Atlântica. Ele implantou na própria comunidade uma metodologia para verificar a qualidade da água desse córrego há 18 anos. Ele coleta uma amostra de água do córrego e analisa o pH, fosfato, nitrato e oxigênio. Através desses dados, é possível traçar um panorama da saúde do córrego e buscar soluções para melhorar as condições do rio. Cada observação dessas vai somar de 1 a 3 pontos. Então, para oxigênio, deu baixo, como aqui no rio agora, vai ser um ponto só. O pH deu 6, está ótimo, 3 pontos. Então, a gente vai fazendo essa somatória de quantos pontos a gente consegue para cada parâmetro e, ao final, a gente consegue olhar para o rio e falar se o rio está bom, regular, péssimo, ruim. Então, a gente consegue caracterizar a qualidade da água daquele rio a partir dessas observações todas. Das amostras que foram colhidas hoje, né? Hoje, como que está a situação do rio? Boa, regular ou ruim?
Esse é um rio que continua na situação ruim. Já faz 18 anos que a gente monitora esse rio. A gente teve alguns momentos em que ele oscilou um pouco para pior e para melhor. Então, já é uma coisa que a gente vem fazer análise por um comprometimento de fazer análise. Mas a gente, ao olhar o rio, a gente já tem uma intimidade tão grande com ele que a gente sabe que hoje ele está numa condição ruim. Pelos parâmetros que a gente coletou, mas também pela nossa percepção de como é que está o cheiro, de como é que a gente percebeu da água, como é que está a questão do lixo. Então hoje ele está classificado como uma condição ruim para a cidade. O rio Tietê tem uma mancha de poluição que aumentou 43% em apenas um ano. Em 2021, essa mancha representava 85 quilômetros do rio. No ano passado, 122 quilômetros. O rio, que nasce em Salesópolis, só tem água de boa qualidade da nascente até Mogi das Cruzes. São 361 quilômetros de qualidade regular, 117 quilômetros considerados ruim e 5 quilômetros de qualidade péssima. Nós estamos na 4ª maior estação de tratamento de São Paulo. Essa é a ET São Miguel, responsável pela coleta e tratamento do esgoto do rio Tietê. Por aqui chegam 1.500 litros de esgoto por segundo. O processo de tratamento dura 8 horas e é dividido em 4 fases. A estação coleta e trata o esgoto da zona leste de São Paulo. A primeira etapa é a separação do resíduo mais denso, para que apenas o fluido vá para o tratamento. Depois, são inseridos produtos para filtrar a água, enquanto o tratamento do esgoto é realizado. Cada uma dessas estruturas é responsável por um tipo de nova filtragem do esgoto, para que ele deixe a estação em condições ideais em direção ao Tietê. O rio Tietê, por ser um rio metropolitano, um rio da grande importância, são 22 milhões de pessoas que vivem nesta região, na cabeceira do rio Tietê, e todos nós acabamos gerando resíduos. Então essa condição ainda tem uma grande margem de atuação para que a gente possa avançar para considerar realmente que o rio esteja despoluído. Muitas ligações ainda irregulares, um crescimento ainda desordenado, muitas vezes nas áreas mais carentes, acabam gerando mais ligações que não são coletadas e isso acaba dando uma continuidade ainda no panorama que a gente tem. A gente tem avançado bastante. Nos últimos 30 anos, com o projeto de despoluição do Tietê, a gente avançou bastante com um grande investimento que nós fizemos. A gente conseguiu levar esgoto para mais de 12 milhões de pessoas. Isso é mais do que a soma da cidade de Londres e Paris, juntas, num período de tempo de 30 anos. Então essa condição vem avançando e agora a gente entra num período de sintonia fina. A gente agora está ajustando, pegando os trabalhos mais difíceis, buscando coletar o esgoto, levar ele para tratamento das regiões mais difíceis e periféricas da cidade. Quando que você acha que houve essa mudança do rio saudável para o rio poluído, que é o que temos ainda aqui em São Paulo? O rio era muito bom, ainda tinha uma convivência, pessoas nadavam, faziam regatas até a década de 40. A partir da década de 40, o próprio crescimento da cidade, da região metropolitana, que foi muito acelerado até a década de 80, acabou gerando uma situação que o rio acabou sendo a consequência do próprio progresso gerado. Então, a própria preocupação ambiental naquela ocasião não era tão forte como nós temos hoje, essa preocupação, e o rio era usado como um vetor de crescimento. Ele foi usado para que as indústrias pudessem crescer, para que a população pudesse crescer e era um bom transmissor de levar os nossos resíduos embora para o interior, onde a população era muito menor e a gente acabava não vendo toda a poluição que acabava ficando. O rio Pinheiros, que corta a capital paulista, tem a pior qualidade de água entre os rios de 16 estados, que abrigam o bioma Mata Atlântica. 3 pontos do rio foram analisados pela SOS Mata Atlântica e em todos eles, a qualidade da água foi identificada como péssima. O estudo foi realizado em 2022 e divulgado em março deste ano. Quando a gente olha para o passado desses rios, a gente de fato entende que a gente já teve uma melhora que é perceptível no presente. Tem 30 anos de projeto sendo feito em termos de saneamento básico na metrópole de São Paulo. Então é claro que esses 30 anos de trabalho já deram o seu resultado. Contudo, quando a gente está trabalhando com regeneração, com recuperação do meio ambiente, a gente tem um tempo bastante grande para conseguir de fato termos observações de bastante qualidade. Então assim, a gente está no caminho.
está no caminho. É importante que as pessoas saibam disso, que por mais que a gente ainda olhe, em alguns dias a gente sinta mau cheiro, a gente não acredite que esses rios estão de fato despoluídos, é importante que a gente saiba que eles já estiveram piores, eles já estão dando sinais de uma melhora e a gente vai ter que, obviamente, continuar essas políticas públicas de saneamento básico, de proteção das margens, de proteção das nascentes. Em 2019, o governo do estado de São Paulo iniciou a despoluição do Rio Pinheiros, com investimento acima de R$1,5 bilhão. Em 25 anos, podem ser pagos mais de R$28 bilhões. O projeto para despoluir um dos principais rios da maior cidade do Brasil serve como exemplo para outras propostas. Em março, o governo paulista confirmou que pode investir R$5,6 bilhões na recuperação do rio Tietê. E num período de 4 anos de trabalho, nós conseguimos fazer a despoluição de um trecho de rio que são 25 quilômetros. Não é um trecho pequeno, fizemos várias obras nos afluentes, nós atacamos os afluentes, que são os rios que levam a água até o Rio Pinheiros, então não adianta a gente olhar só o rio, a gente tem que olhar os afluentes. Então esse exemplo ele pode ser rebatido em qualquer bacia no Brasil até. E o Tietê não será diferente. Esse trabalho do Pinheiros com certeza será rebatido para as bacias do Tietê, de modo que a gente possa avançar no planejamento, na sua execução com a maior celeridade possível. Problemas com saneamento básico não fazem parte da realidade apenas de quem vive em uma grande cidade. Guaratinguetá fica a 180 quilômetros de São Paulo. E nesse bairro da zona rural, a qualidade da água que chega na torneira de casa é o maior problema para essa família. A Tamires e a pequena Heloísa já sentiram na pele os efeitos da ingestão de uma água imprópria. Não é uma água tratada, né? Então a gente consome, porque a gente acaba acostumando, né? Então a gente consome, pra gente estar limpa. Virou um costume, sabe? Pra gente, você vê ela ali, não tá cor de barro, então tá limpa. Mas não tá, né? É um costume. Aí você acaba ficando com problema, né? Da diarreia, infecção, né? Dá problema na pele, manchas, entendeu? Depois que você vai vendo o que vai acontecendo depois, né? Eu passei na médica aqui no bairro, né? Com as crianças. E aí a médica falou para mim, né, nossa mãe, muitas crianças aqui na colônia, porque minha filha estava, né, com verme. E aí ela receitou o remédio e falou, nossa, muitas crianças aqui na colônia têm esse problema, né? Eu falei, sim, muitas crianças. E isso é devido à água, né, por não ter tratamento, né? É uma água que não tem tratamento, então acaba acontecendo isso. Hoje a Tamires precisa racionar a água que fica armazenada em uma cacimba em casa. A água mais escurecida deixa vestígios por onde passa, na descarga do vaso sanitário, no chuveiro e até no filtro da pia da cozinha. E se fosse resolvida essa questão do abastecimento de água para vocês e também a qualidade da água, principalmente, né? Isso. Como que seria a sua vida, a vida da sua família? Ai, seria maravilhosa. Nossa, seria tudo que a gente aqui, eu falo em meu nome dos moradores que não tem, né? Tudo que a gente queria mesmo, era ter a água encanada, a água tratada, né? Era o que a gente queria, seria perfeito. Por nota, a Companhia de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá informou que a região onde mora Tamires e sua família é uma área verde pública que foi invadida, irregular, e que seria impossível fazer a ligação junto à rede existente. Mas, para assegurar o bem-estar dos moradores da região, a companhia teria tomado medidas para solucionar essa questão, com testes na água usada pelos moradores, para verificar a potabilidade da água. Com os resultados, a companhia prometeu encontrar alternativas para atender os moradores afetados. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 4 milhões de pessoas morrem por ano devido à poluição do ar. Quase 90% da população mundial está exposta a poluentes em níveis acima dos considerados toleráveis pela OMS. Esse é um mal invisível, muitas vezes imperceptível,
que atinge milhões de brasileiros. A poluição atmosférica é aferida pela quantidade de substâncias poluentes no ar. Os poluentes são divididos em duas categorias, os primários e os secundários, já que a variedade de substâncias encontradas na atmosfera é muito grande. Nós fomos conhecer de perto o trabalho feito pela CETESB. Nesta sala interativa em São Paulo, funciona a central de monitoramento. Daqui é possível checar em tempo real as variações atmosféricas de todas as regiões do estado e classificar a qualidade do ar. Nesta época do ano, com a chegada do inverno e o tempo mais seco, a preocupação com o que respiramos é ainda mais alta. Eu acho que as partículas, quando eu falo das partículas, é porque realmente elas nos preocupam muito. Pessoas que têm rinite, bronquite, quando respiram, ela sente muito incômodo, né? E nessa época do ano já está frio e ainda vem resfriado e ainda mais partículas, então realmente isso preocupa. Mas tem um outro poluente que também é preocupante aqui no estado, na nossa região, principalmente aqui na região metropolitana, que é o ozônio. O ozônio é um poluente que se forma na atmosfera, ele também é um oxidante forte, também traz problemas respiratórios, né? Porque ele afeta a mucosa, os olhos ficam vermelhos, né? Só que ele aparece mais em dias ensolarados. Aparece na primavera, no verão também aparece, embora a gente tenha as chuvas depois do almoço, já lava a atmosfera e o sol desaparece, essa reação não se completa. Então são esses dois poluentes que mais nos preocupam. E quais são os prejuízos à saúde se aquela cidade ou região tem um ar com uma qualidade nada boa? Então, esse é um grande problema, porque a água, você pode olhar um rio que está poluído, você vai ver. O ar, você não vai ver. Suponha que seja um dia ensolarado, primavera, verão, e você tem uma ideia de que aquele céu lindo que não tem poluição. E, de repente, pode estar formando o ozônio. O ozônio é um poluente que se forma na atmosfera e, para se formar, ele é uma reação fotoquímica. O que é uma reação fotoquímica? Usa a luz solar. Então, tem uma série de poluentes, principalmente emitidos por veículos, por exemplo, os combustíveis. Eles são chamados orgânicos voláteis. Esses orgânicos voláteis vão para a atmosfera, em presença de óxidos de nitrogênio, também emitido por veículos ou indústria. Essa reação fotoquímica pode ocorrer e se forma o ozônio. O ozônio vai se formar quando tem sol. Então, depois das 11 horas até o meio da tarde, o ozônio pode estar ali atrapalhando a nossa atividade. Se você vai correr, vai andar, muito provavelmente nesse horário você vai sentir esse poluente, vai sentir os sintomas causados por esse poluente, caso você tenha uma alergia ou rinite, né? Então, se você olhar o site da CETESB ou o Google, você vai ver que aquele horário não é muito bom para você fazer atividade. Aí você vai fazer o quê? Vai rearranjar suas atividades, vai fazer uma opção, vai olhar e vai falar, não, melhor para mim é de manhã cedinho, no fim da tarde. Ou seja, é uma ferramenta muito boa para você conhecer a qualidade do ar e também organizar a sua vida. Distante 34 quilômetros dessa central fica o distrito de Capoava, no ABC Paulista. Quase 100 mil pessoas vivem nessa região e dividem espaço com o polo petroquímico. A indústria é justamente o que vem ganhando as páginas de noticiários há mais de um ano, após a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito que apura a poluição do ar e possíveis danos à saúde de moradores. A CPI foi aberta em maio do ano passado. Vamos conhecer agora a história do seu Luiz, um mecânico que mora no bairro Capoava, em Santo André, e trabalha nessa região há 30 anos. Ele sofre diariamente com problemas respiratórios causados pela poluição do ar. Seu Luiz, vamos caminhando então até o seu ambiente de trabalho para mostrar um pouco do seu dia a dia. Ao passar por aqui, seu Luiz, o que o senhor sente na pele e também na sua saúde? É complicado, porque a gente dorme mal e às vezes a gente vem até a pé, né, trabalhar, por conta que não mora muito distante do trabalho. E acaba chegando até, por incrível que pareça, já cansado, né, do serviço.
O senhor começa a sua jornada de trabalho logo de manhã, vai até o fim da tarde, né? E quando o senhor decide ir a pé, já que mora perto do trabalho, como que é para o senhor? Dá a impressão que está te faltando ar, que vai acontecer a qualquer momento alguma coisa com você, porque Dor de cabeça, eu costumo dor de sentir cabeça, entope o nariz, tem que respirar pela boca. Eu, pela minha vontade, eu já não trabalharia mais aqui, mudaria de local ou ir embora para o interior, porque aqui não tem mais condições. Né? Inclusive o interior que o senhor falou também é um ponto que o senhor vai aos finais de semana. Lá a sua realidade é outra em relação à sua saúde? Com certeza, o humor, a disposição é completamente diferente. Tem mais disposição? Sim. E pra Levanta às 5 horas, vai dormir meia-noite e de boa. Agora aqui, Tranquilo. E para sua família, seu Luiz, sua filha, esposa, sogra sofrem também com problemas respiratórios? sofre. Quais são os problemas? A minha sogra acho que tem problema de tireoide, né? A minha esposa também. E a minha filha é igual eu. Dor de cabeça direto, nariz entupido, rinite. Rinite também. E isso, inclusive, já foi diagnosticado por médicos, né? Não é um achismo. Houve também receitas médicas. Aqui tem mais familiar que mora perto aqui, meu irmão, por exemplo, está sofrendo muito também. Ele mora muito próximo, né? Sim. Então ele vai em médico, toma remédio, não tem acordo, não melhora nada. E o senhor tem quantos anos hoje, seu Luiz? Oi? Qual a sua idade hoje? 63. 63. Pretende sair daqui em breve ou permanecerá por aqui? Dessa sair ontem, daqui eu teria saído. E para fechar, seu Luiz, só essa caminhadinha curta de 3 minutos, já sentiu alguma coisa? Você já entope mais no nariz, né? Acaba forçando o pulmão um pouco. A respiração fica mais afetada. Sim. É uma fadiga também. Aqui tem até lugar que dá para você andar, tudo, né? Que seria uma coisa até boa. Mas por conta dessa situação, não resolve nada. Impraticável. Não dá. Lúcia, a gente passou também por uma região aqui do ABC Paulista, em Capuava, e alguns moradores relatam que há anos, né, sofrem com problemas respiratórios, problemas de saúde por conta da qualidade do ar também. A CETESB monitora também essa região e o balanço dia a dia aponta para qual qualidade do ar dessa região? Nós monitoramos a qualidade do ar nessa região há mais de 40 anos, online e automático. Hoje, se você olhar aqui no mapa, é a indicação que a gente tem da estação medidora. Aqui diz que Capuava está com a qualidade boa, a região de Mauá, toda essa região está com qualidade moderada ou boa. Ou seja, você olhando, você não vê muita diferença do que está acontecendo em toda a região metropolitana de São Paulo. Quando há alguma anormalidade, quais são as medidas que a CETESB acaba tomando, né, para essas regiões? Então, automaticamente quem faz isso é uma área que chama controle. O controle já olha os resultados que estão chegando das estações automáticas e ela age. Um exemplo hoje foi Cubatão, que nós chegamos aqui pela manhã com uma concentração muito elevada. Hoje, se você olhar o perfil horário da estação, já caiu bastante, né? Isso faz com que a estação medidora é uma ferramenta para tomada de decisão. Então, por exemplo, em Capuava, quando acontece qualquer desarranjo, vamos dizer assim, automaticamente a agência vai ao local. Existe uma equipe de emergência aqui da CETESB que vai ao local também. Ou seja, existe uma preocupação muito grande com a região, por ser uma região de muitas indústrias, refinaria, né? Tudo isso é muito importante, muito impactante mesmo. Por nota, a CETESB confirmou que foram aplicadas penalidades às indústrias do polo petroquímico de Capuava entre 2021 e 2022. Somadas, as penalidades anuais ultrapassam os 3 milhões de reais. Ao todo, 7 unidades Fabris foram autuadas em razão de emissões pontuais ocorridas. Neste ano foram aplicadas 2 advertências, em 47 rondas realizadas. A frota de veículos no Brasil é crescente. De acordo com o IBGE, são mais de 115 milhões de veículos no geral em todo o território nacional. São Paulo concentra 40% da frota automotiva do país.
são mais de 15 milhões de veículos em todo o estado, sendo que quase metade, 7 milhões de veículos, estão apenas na região metropolitana da capital, o que equivale a 50% de todos os veículos em uma mesma região. Ônibus, caminhões, carros, motos, todos eles contribuem para a emissão de poluentes no ar. O Laboratório de Emissão Veicular da CETESB é o primeiro governamental a operar, realizando ensaios de emissão em veículos. Todos os carros fabricados e em circulação no país devem estar dentro dos padrões exigidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, desde 1986. A meta era reduzir a emissão de poluentes. Quando a gente fala em veículos novos, então a tecnologia vem sendo incorporada aos veículos ao longo dos anos, na verdade ao longo das décadas, né? A gente tem programas de controle de 30 anos, de mais de 30 anos. Então esse é um aspecto que está bem encaminhado. A gente, inclusive, na próxima década, nessa década de 2020 até 2030, a gente vai melhorar ainda mais a tecnologia empregada nos veículos novos. Entretanto, a gente tem alguns problemas. O primeiro deles é que a gente não tem um programa de inspeção veicular, aquele que permite que leva, induz aquele veículo que está circulando nas ruas já com alguns anos de uso, que ele tenha uma manutenção mais adequada para permitir níveis de poluição mais baixos. Porque o que acontece é, se o veículo sai de fábrica com equipamentos de controle que reduzem bastante a emissão de poluentes, esse veículo ele precisa ser cuidado, esses equipamentos de controle precisam ser cuidados para que ao longo dos anos eles continuem funcionando. E isso a gente não tem no Brasil, nem no estado de São Paulo, nem em outro lugar do Brasil. Então esse é um ponto que a gente precisa avançar também. O laboratório realiza testes para identificar se há emissão excessiva de poluentes durante uma ação que simula uma condição real de trânsito. Uma vez que o veículo começa a atingir a temperatura térmica, desde o primeiro momento que ele é ligado, já capta a emissão de escapamento do veículo. Ela é diluída para ter a sensibilidade suficiente para os demais analisadores e através dessa soma de poluentes, principalmente os poluentes que envolvem carbono, que seria o dióxido de carbono, que é conhecido como gás carbônico, o monóxido de carbono, que é o CO, que é um poluente bem agressivo, e os hidrocarbonetos, que são os provenientes do combustível, há um cálculo padronizado em norma ABNT que a gente consegue medir consumo, autonomia e eficiência energética. A redução da poluição do ar passa também pela mudança do mercado, que aos poucos vai abrindo espaço para carros elétricos e que não poluem o ar. No Brasil, a gente ainda não vê muito o volume de veículos mais sofisticados, em especial os elétricos, ele é muito baixo ainda. Baixo a ponto de não fazer nenhuma influência. Em alguns lugares do mundo, essa percepção já é evidente, né? Na China existem muitos veículos elétricos circulando e alguns países da Europa também. A gente imagina que há uma tendência de crescimento, em parte por consumidores interessados nessa questão da poluição, mas também em parte por consumidores interessados em veículos mais sofisticados ou mais tecnológicos, né? Então, no Brasil ainda não é uma realidade nas ruas, mas há uma tendência de crescimento. O mercado confirma. O brasileiro está se adaptando ao avanço tecnológico no trânsito. Para fugir das opções poluentes com veículos movidos a combustíveis fósseis, duas opções são os carros elétricos e híbridos. De acordo com a Associação Brasileira de Veículo Elétrico, foram 4.793 unidades emplacadas em abril deste ano, um aumento de 53,5% em relação ao mesmo mês de 2022. Há 4 anos, eram 24.600 veículos elétricos no país. Hoje, já são mais de 124 mil. E uma das soluções para a mobilidade sustentável é a locação de veículos elétricos. O preço para a compra desses carros
está um pouco acima ainda. Então, alugar um carro elétrico é uma opção mais viável, mais rentável. O Paulo trabalha justamente com esse tipo de mercado. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Esse mercado ele tem crescido nos últimos meses. Como que você enxerga a locação dos carros elétricos? Tem crescido, né? O próprio acompanhamento pela BIP, que é o nosso sistema, a gente tem percebido esse crescimento ao longo dos últimos meses e o mercado de uma forma geral. A gente vê outras empresas fornecendo serviços similares, o mercado de locação de longa duração também tem crescido. Então as empresas, principalmente, têm optado por substituir, principalmente veículos que rodam muito, né? Os veículos de representantes de venda, por exemplo, em área urbana, tem sido aí um mercado interessante, inclusive não só pela economia que isso gera para as empresas, mas também pelo impacto ambiental, as políticas de ESG que estão muito presentes hoje no mercado empresarial e que fazem todo sentido para um sistema como esse. O público, de um modo geral, são empresas e também famílias que fazem pequenas viagens, algo mais curto? Isso, exatamente. O nosso sistema, especificamente, a gente tem se consolidado como um sistema a gente chama de tiro curto. Como é que funciona? A gente tem a presença em algumas cidades principais, aqui na região São José dos Campos, São Paulo e Campinas, e nesse triângulo você pode pegar um carro numa cidade e deixar em outra cidade. Então a gente nota muito as pessoas usando para ir para o aeroporto, para fazer essas viagens de um dia para ir para São Paulo. É um veículo que não paga, não entra no sistema de rodízio, que ele não paga a zona azul, né, o estacionamento rotativo. Então tem crescido nesses públicos, né, esses públicos que fazem essas viagens, mas também no meio urbano a gente tem notado, por exemplo, as pessoas vão de um transporte por aplicativo, para um supermercado, por exemplo, fazem as compras, né, vão ao shopping e depois pegam um veículo locado para voltar para casa com suas compras. Então tem crescido bastante. Vamos conhecer um pouquinho então desse carro e também desse serviço. Para fomentar a utilização de veículos elétricos, alguns municípios favorecem a política de uso sustentável. Em São Paulo, por exemplo, esse tipo de carro não entra no sistema de rodízio veicular. Em São José, ele é isento da cobrança pela Zona Azul. Os desafios para tornar o tráfego mais sustentável passam até pela recarga dos carros elétricos, já que não existem muitos pontos de recarga espalhados no país, na comparação com postos de combustíveis, por exemplo. Hoje, alguns modelos demoram até 12 horas para ter carga completa. Na verdade não é uma rede ampla de recarga, então um dos trabalhos da nossa equipe de operação é manter esses veículos em ordem, com os equipamentos de segurança vistoriados, a bateria carregada, mas você tem algumas ferramentas para identificar pontos de recarga. Então o que é importante para fazer uma viagem num veículo elétrico, principalmente um como esse, que é 100% elétrico? É um plano de viagem, como se estivesse fazendo um plano de voo. Então, olhar para o seu percurso, as opções de carregamento e se adaptar a isso. Em geral, uma viagem mais longa com um veículo elétrico, ela demanda mais tempo. É diferente de você parar num posto de gasolina e em 5 minutos você tem uma recarga total de gasolina. Aqui a gente pode demorar 4 horas, 7 horas ou até 12 horas para ter uma recarga completa, dependendo do tipo de carregador. Então o que a gente costuma fazer? Vou dar um exemplo do que aconteceu comigo ontem. Eu precisei ir para Campinas e eu não tinha autonomia suficiente para ir e voltar. Então eu ia precisar fazer uma recarga durante algum ponto do meu percurso. Eu cheguei lá e a gente tem uma forma de monitorar os carregadores. Então na hora que eu cheguei, o carregador que eu tinha escolhido para fazer a minha recarga, ele já estava ocupado. E aí eu comecei a olhar outras opções e aí consegui identificar no centro da cidade de Campinas estacionamentos que têm carregadores disponíveis para clientes. Então meu veículo ficou estacionado, como se fosse um veículo normal, estacionado ali no estacionamento na região central, mas enquanto ele estava estacionado, ele estava fazendo uma recarga. Eu fiz uma recarga mais ou menos de umas 2 horas, isso me deu aí uns 50, 60 quilômetros a mais de autonomia e aí foi suficiente para eu conseguir voltar para São José dos Campos e fazer os meus compromissos lá sem maior preocupação. A consciência sustentável de reduzir a emissão de poluentes no ar não deve ser uma tarefa apenas nossa, de quem dirige, conduz os veículos, mas também do poder público. Afinal, milhões de pessoas utilizam transporte coletivo em todo o país. Os ônibus são veículos presentes e essenciais para o funcionamento da malha viária.
São José dos Campos é a primeira cidade do Brasil a criar uma linha exclusivamente verde, totalmente sustentável, para levar diariamente milhares de passageiros. Esse é um dos 12 VLPs que foram instalados em São José dos Campos ainda em 2022. A questão sustentável aqui nesse município vai muito além das práticas do dia a dia. Se estende também ao transporte coletivo. A intenção desse município é estender a frota elétrica totalmente nos próximos anos. Por enquanto, 12 desses veículos estão em operação aqui na cidade. O município entende que há possibilidade de toda a frota de ônibus, inclusive também os demais, serem elétricos futuramente? Sim, sim. Na verdade, a gente já está há um tempo tentando fazer essa questão disruptiva de mercado. Como eu citei, o município e o poder público precisa comprar essa ideia e hoje a gente passa por esse momento. A gente está com a ideia da aquisição de mais de 400 veículos 100% elétricos para estarem rodando na frota do município e a gente está sofrendo alguns entraves jurídicos e judiciais, Ministério Público, interferência de oposição, então acaba que o processo tem que voltar, tem que justificar, tem que explicar, porque você não tem nenhum modelo, principalmente em esfera Brasil, que a frota é 100% elétrica. Então, mais uma vez, São José vai inovar, assim como ele fez com a frota da GCM. A GCM é uma frota que, meados de 2018 e 2019, ela foi a primeira frota do Ocidente de Guarda Civil Municipal a ser 100% elétrica. Então, hoje, nosso desejo é colocar uma frota 100% elétrica para o transporte público também. Para que essa cidade tenha um transporte público menos poluente hoje, foi preciso redesenhar políticas públicas que focassem a sustentabilidade em diversas outras ações, muito antes de pensar na renovação da frota de ônibus. O investimento na sustentabilidade, ela vai muito de encontro com o interesse público em cima disso. Então, a gestão que está à frente, ela precisa aportar um recurso nessa diferença do sistema para incentivar o uso sustentável, seja em asfalto, porque hoje implantar um sistema asfáltico com polimérico, raspa de borracha, ele tende a ser um material um pouco mais caro comparado com o CBUQ convencional. Você tem um tempo de aplicação que é diferente, então existe um certo desgaste nessa área, mas a partir de 2017 houve esse interesse público nesse modal de investimento, sustentabilidade. E o veículo elétrico. Então a gente também tem os veículos elétricos, que eles costumam ser um valor mais alto do que o veículo convencional, mas existe todo o fator sustentável por trás que ninguém vê. Então a gente tem que trazer também tecnologias para dentro no exemplo da linha verde, você traz carregadores USB, você traz um ar-condicionado, porque hoje o grande diferencial dele é ele ser 100% elétrico, zero emissões de poluentes e automaticamente ele também não tem emissão de ruídos. Então aqui no corredor da linha verde ele passa por trás de algumas edificações e a gente não teve nenhuma reclamação em nenhum momento com relação a veículos, barulho do ônibus, posterior à implantação. Mas e quando se fala em produção industrial? Tem como colocar em um mesmo discurso o crescimento produtivo e a sustentabilidade? Esses são os desafios de uma indústria química instalada no interior de São Paulo. A unidade da BASF em Guaratinguetá é o maior complexo químico da América Latina e matriz do grupo alemão no país. São 13 prédios dentro dessa área e uma cadeia produtiva que trabalha sem parar. O Patrick é diretor-geral da BASF na América do Sul e ele sabe que equilibrar isso em uma indústria dessa dimensão é uma tarefa importante e necessária. Para conhecer melhor esse trabalho, nada melhor do que um tour pelo complexo químico. Com relação às ações concretas, quando a gente fala nessas preocupações, elas são transformadas em ações e quais são elas? Sim, importante dizer que o propósito da BASF estabelece que a gente cria química para um futuro sustentável. O que é isso? Produzirmos o que é de necessidade da sociedade de uma forma sustentável, utilizando menos recursos naturais possíveis. Então, é natural que num processo produtivo, em todo o processo produtivo, a gente utiliza recurso natural, utilizamos matéria-prima, temos a reação química para fazer os nossos produtos, saem os produtos. E com isso, também temos subprodutos que chamamos de indesejáveis, que é o efluente industrial, intrínseco a toda a produção, o resíduo sólido e as emissões atmosféricas. Então, para esses três resíduos, digamos assim, indesejáveis, temos ações específicas para minimizarmos o impacto ou mesmo eliminarmos o impacto na proteção ambiental. As ações elas são transformadas em projetos. Um deles, por exemplo, é o Mata Viva. Fala um pouquinho para a gente sobre esse projeto.
O Mata Viva foi um projeto iniciado em 1984. Né? A ideia era fazer o plantio de árvores nas margens do Rio Paraíba, são 4 quilômetros de margem aqui dentro do complexo químico. Ele foi crescendo e desde 1984 plantamos mais de 300 mil árvores aqui no complexo químico, tornando assim o ponto verde urbano, o maior ponto verde urbano do município de Guaratinguetá. São mais de 300 mil árvores que ajudam na absorção de CO2, ajudam também a abastecer o lençol freático, né, com água e também preservar as margens do Rio Paraíba. É um projeto muito interessante, que hoje representa 40% do tamanho total do nosso site. E a gente também tem que entender como que funciona um outro projeto bastante interessante, que é o do tratamento da água do Rio Paraíba do Sul. Como que ele se dá? Então, fazemos a água para a gente é uma matéria-prima essencial para o nosso processo produtivo, né, para a nossa produção. Então, fazemos a captação, todo o tratamento de água e depois a gente retorna com essa água para o Rio Paraíba. Antes disso, é importante dizer o consumo, né, racional de água também que temos, né? Então, em torno dos anos aí, desde 2002, reduzimos em mais de 80% o consumo específico de água. Então, hoje a gente consegue produzir muito mais utilizando menos água, né? Então, isso em função de projetos aqui como, por exemplo, reuso, reutilização de água, das torres de resfriamento, então possibilitaram essa redução do consumo específico de água. Essa é uma unidade operacional, a Estação de Tratamento de Efluentes aqui da BASF na cidade de Guaratinguetá. O Patrick vai falar para a gente sobre como consiste esse trabalho, Patrick, que faz parte também desse cuidado com a sustentabilidade. Exato, Leandro. Essa, como você falou, é uma unidade operacional chamada Estação de Tratamento de Efluentes. Então, o efluente de todas as plantas produtivas que chegam da área industrial chegam num tanque de equalização aqui. E aqui essa estação ela tem um processo físico, químico e biológico. Então chega todo o efluente, 13 plantas produtivas, um tanque de equalização. Esse efluente passa por esses decantadores, começa a separar líquido e a parte sólida e depois a gente vai para um tratamento biológico, como a gente vai ver ali. Esse tratamento biológico é o grande responsável realmente de retornar o efluente para o Rio Paraíba em condições ótimas, né? Para a utilização da água em comum. A gente vai ter a oportunidade de ver, inclusive, como sai a água desse tratamento de efluente e é lançada no Rio Paraíba. Olhando do alto, dá para ter uma ideia da dimensão do volume de água captado, tratado e devolvido ao Rio Paraíba do Sul, que corta a cidade de Guaratinguetá e todo o Vale do Paraíba. O primeiro passo é justamente captar a água, através desse sistema. Dali, os resíduos são filtrados e a água passa pelo tratamento antes de ser usada no complexo químico. Depois de usada, ela vai para a unidade de tratamento de efluentes, onde passa por um processo minucioso de nova filtragem e limpeza, antes de ser devolvida ao curso do rio. Sem um projeto como esse, como que seria a qualidade da água do Rio Paraíba? Praticamente seria impossível operar um site industrial como temos hoje aqui, né, com mais de 300 mil toneladas de produtos químicos produzidos aqui sem uma estação. Então, ela é um pré-requisito que a gente faz é sempre estar aprimorando, investindo para garantir a segurança realmente e a proteção ao meio ambiente. Viver em um ambiente com algum tipo de poluição diária, é claro, não é o objetivo de ninguém. Seja na água, sonora ou no ar, quem é afetado diretamente é quem precisa conviver com essa realidade todos os dias. A saúde pede socorro e, às vezes, o remédio está em um lugar bem distante. Eu já fiz vários exames já e é o local mesmo, que inclusive quando a gente vai para o interior, muda de ambiente, é completamente diferente. Eu, por exemplo, saio 100 quilômetros aqui, eu saio mal, né? Por exemplo, saio bem mal. Numa sexta, por exemplo. No sábado à tarde eu começo a melhorar, no domingo eu estou melhor ainda. Aí eu volto, na segunda começa a rotina novamente. Por exemplo, eu estou aqui falando com você, mas eu estou respirando mal já, estou com o nariz entupidinho aqui. Por isso, tantas pessoas fazem um caminho contrário. Deixam as grandes cidades, longe da agitação do corre-corre,
e em busca de uma vida mais tranquila, com mais saúde. E deixar uma grande cidade é o desejo de outras pessoas e realidade também de muitos outros moradores do interior do Brasil, como por exemplo a Vânia. Vânia, o que levou você a deixar a cidade de São Paulo e buscar uma vida no interior paulista? Eu acho que existem 2 fatores primordiais que me trouxeram para cá. Um deles, saúde, e a segunda parte, segurança. Na saúde eu falo primeiro por conta da poluição, que acho que não é um mal assim que atinge milhões de pessoas. A gente tem uma respiração ruim, a gente tem visão ruim, tudo por conta desse exagero de poluição que a gente tem em São Paulo. Então esse foi um fator primordial, que foi a questão de saúde. Uma outra questão, a segurança, que também me gerou um problema de saúde. Eu vim para cá, eu tinha síndrome do pânico, eu estava com depressão profunda e um transtorno de ansiedade violento. Por conta, inclusive, do transtorno de ansiedade e também da síndrome do pânico, eu tive problemas de coluna, de visão, enfim. Se eu continuasse em São Paulo, de acordo com o meu médico na época, por volta dos 50, 52 anos, eu já estaria de carrinho, muleta ou, no mínimo, uma bengalinha. E aqui nada disso acontece. E nesses 10 anos, como que está a sua saúde? Tanto a física como também a saúde mental? Não existe nem comparação da Vânia que chegou aqui com a Vânia de hoje, né? Eu, como disse, tinha síndrome do pânico, depressão profunda, transtorno de ansiedade, dores horríveis na coluna. Eu já não podia dirigir, eu estava proibida de dirigir, porque acredite se quiser, chegava no meio do caminho, às vezes não conseguia nem lembrar quem eu era e entrava num pânico assim terrível. Aí, quando vim para cá, a ideia era ficar 15 dias aqui, 15 dias em São Paulo. Logo nos 3 primeiros meses, isso já mudou. Eu comecei a ficar 10 dias em São Paulo, e olha lá, e 20 aqui, logo depois 3 meses aqui, alguns dias lá. Hoje, apesar de ter ainda um negócio que é uma assessoria em licitações públicas, eu quase não pego mais trabalhos e estou me dedicando primordialmente ao café, aqui, ao Dona Mariquinha, e também me dedicando ao meu projeto, que é o São Bento por Vários Fios, que é um projeto de inclusão social, econômica e cultural. Isso toma basicamente 100% do meu tempo. Quando a senhora abre aqui as portas do seu estabelecimento e olha essa vista, né, as montanhas ao fundo, o que passa no seu coração? Todos os dias, sem exceção, desde que nós viemos para cá, eu agradeço todos os dias a Deus por estar aqui. A Deus, a Mãe Aparecida, Nossa Senhora, eu falo, o que eu fiz de tão bonito nessa vida para ter essa recompensa? O ar puro fica aromatizado com um cheiro de café. O Carlos Roberto é um apaixonado por café desde garoto, quando os próprios avós produziam café no sul de Minas Gerais. A vida o afastou de uma de suas maiores paixões, para que ele pudesse viver e crescer no ramo empresarial. Há 4 anos, ele e a Márcia abriram essa cafeteria, e ele pôde, enfim, trabalhar com aquilo que ama. A saúde agradece fundamentalmente porque as pressões diminuem. A responsabilidade não, mas as pressões diminuem, que é aquilo que a gente deixa em São Paulo ou em metrópoles. As metrópoles hoje em dia te tiram 1/3 para isso, 1/3 para aquilo, e você tem que se deslocar o tempo todo, e isso gera o quê? Dificuldades para você se desenvolver. Então a saúde agradece. Tanto a saúde física, energética, mental ou espiritual, que a gente gosta de falar muito isso, dependendo da religião de cada um, e isso faz com que as pessoas se sintam muito bem. Por quê, gente? Você está numa região que tem uma energia fantástica. Se você vem com o peito aberto, você vem com condições e você vem para ser feliz, se prepara, vamos capacitar-se e vamos preparar o próximo para que as coisas aconteçam. Eu assumi parte de um trabalho que é minha paixão depois de anos de trabalho numa empresa que ainda tenho com parceiros. Mas na verdade, gente, se você vem para uma região dessa e sabe equilibrar, você vai ser feliz, principalmente com as questões do resultado do presente e a médio e longo prazo. E para o senhor, depois de tantos anos
morar em São Paulo, respirar aquele ar um pouco mais carregado por conta dos veículos, indústrias também. Como que é hoje morar em São Bento com ar puro e essa vista paradisíaca? Bom, isso é um presente dos deuses, né? A minha companheira que adorou São Bento e eu já vinha, né, mais vezes devido à relação com a natureza e o café. Saindo de São Paulo, vindo para uma região leve, que traz para a gente a proporção do prazer, a proporção das produções, da gastronomia, do turismo, que a região em torno de São Paulo fez isso com a gente. Ou seja, a infraestrutura vem andando, a tecnologia vem chegando e está fazendo com que as pessoas se sintam seguras para desenvolver a sua vida da maneira que queiram. Então, a pandemia nos mostrou isso, né? Que você pode trabalhar em home, ou em híbrido, e informações nas cidades que permitem isso. Então, o que nos traz? Segurança, estabilidade, prazer. Você trabalha bastante, mas tem tempo para viver. Já pensou em mudar tudo? De bairro, vizinhança, cidade, de vida mesmo, sabe? Aos 70 anos de idade. Essa é a história desse casal que deixou tudo em São Paulo e foi viver em São Bento do Sapucaí. A pequena cidade tem quase 11 mil habitantes e fica na Serra da Mantiqueira, a 200 quilômetros de São Paulo. A tranquilidade e a natureza desse município são atrativos para milhares de turistas nos meses de outono e inverno. Mas para a Mércia e o Reinaldo, apenas visitar a cidade já não era o suficiente. Por isso, então, decidiram trocar a metrópole pelo interior e vivem nesse município há 2 anos. Para mim é um sonho, né? Um sonho que eu acabei realizando, porque eu sempre tive vontade de sair de São Paulo, né? Então, São Bento, eu costumo dizer que foi o lugar que Deus preparou para nós, né? Então, eu me sinto muito bem aqui. Muito segura, muito em paz. A qualidade de vida que a gente tem aqui é ímpar, né? Eu quando cheguei aqui eu estranhei um pouquinho, porque eu sou paulistano, então eu sempre vivi num ritmo mais acelerado. Chegando aqui, você chegava num lugar e falava, olha, você tem isso, vai no mercado e fala, eu queria uma bolacha, vai. Não tem. Eu vou ter a semana que vem. Você volta aqui. Aí você falava, eu quero a bolacha, você voltava. Aí falava, não, mas só vai chegar à tarde. Né? Então, em São Paulo, a gente tinha muita coisa disponível e aqui também tem. Né? A cidade é pequena, mas ela tem bastantes recursos. Mas aqui deve ter cerca de 12 mil pessoas que vivem aqui. São Paulo são 12 milhões, então essa diferença é significativa. Né? E como que é para vocês hoje viver longe do caos, né, no bom sentido assim, de São Paulo, aquela correria do corre-corre do dia a dia, e viver em uma cidade do interior paulista? Um primeiro momento foi difícil, porque também estava em pandemia, então a gente não podia sair. Você saía de máscara, tudo. Você não podia ter contato com as pessoas. Aonde nós morávamos, já morávamos há mais de 20 anos, então você saía, o vizinho conversava com você. Aqui não saíam as pessoas na rua e ainda com máscara, você não sabia nem se estava vendo a mesma pessoa. Se encontrasse em outro lugar, você não sabia se era aquela pessoa mesmo. Mas devagarzinho eu fui desacelerando também, entrei no novo ritmo, procurando outras atividades, comecei a fazer algumas caminhadas aqui, conforme a pandemia passou. A rotina do casal é tranquila, dá tempo até para acordar mais tarde, passar um café fresquinho, aproveitar o tempo juntos para uma caminhada no sol das 10 da manhã, cuidar do jardim ou apenas desfrutar da companhia um do outro. São Bento entrou na vida deles meio que por acaso, sabe? Eles buscavam hospedagem em Campos do Jordão, mas teriam que encurtar os dias de folga. A gente ficava sempre em Campos, na associação, na FEPESP, que é a Associação dos Funcionários Públicos do Estado.
E aí, acho que foi julho, que é muito concorrido, a gente não conseguiu a estadia toda. E aí a gente fez uma conexão aqui em São Bento. Vamos para São Bento, depois a gente vai para Campos. E aí a gente descobriu São Bento, aí a gente não deixou mais, né? A gente, para mim, foi um amor à primeira vista. A paisagem, as pessoas, sabe, é muito especial, né? A simplicidade de tudo, a calmaria que a gente não tem em São Paulo. Então dá para dizer que São Paulo agora só passeio ou algumas visitas pontuais? Tem o filho lá, né, passeio, tem amigos, né, tem família toda, minha família é grande, a gente é de uma família de 7 irmãos. Então meus irmãos, tirando uma que está em Mariporã, o resto está tudo lá em São Paulo, né? Então, amanhã mesmo nós vamos receber o povo de lá. Então o pessoal vem, a gente vai muito pouco, nós até vamos agora porque tem casamento de um sobrinho. Mas, para mim, se for para escolher, não, né? A gente vai de forma pontual, né? Não exatamente necessidade, mas um casamento, uma festa, né?